Juliano, Dani, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Eu tô de fone e aí eu não sei se tá saindo som aí. Tá me ouvindo, Juliano? Oi, Carol. Fábio! Tudo bom, meu amigo? Que prazer tê-lo aqui, hein? O professor Rodrigo já entrou, mas eu vou esperar mais um pouquinho, só pra gente ver se entra mais gente, porque muita gente dizendo que iria assistir e muita gente entrando no meu perfil para poder ouvir um pouco a experiência do nobríssimo xará Rodrigo Mencalha. Rê, tudo bom? Beijo. Deixa eu só ver aqui que horas são. No meu relógio falta mais um minutinho. Hoje a gente vai explorar um pouquinho Rodrigo Mencalha, meu amigo de longa data, falar um pouquinho sobre anestesia em pacientes diabéticos, algo que a gente, né, sobretudo os clínicos, têm um receio muito grande de pedir para submeter um paciente diabético. Não é raro a gente ouvir, né, do tutor que o doutor fulano, doutora fulana, ele tem esse tártaro para fazer, mas não quiseram arriscar porque ele é diabético. Hoje a gente vai desmistificar um pouco isso, mas sobretudo também enfatizar quais são as questões, né, que envolvem a anestesia de um paciente diabético. Isso eu acho bem importante. Falar sobre alguns conceitos que eu acho que a gente não fala muito na medicina veterinária, na medicina humana é algo que já é tão bem, tão batido, né? Mas a gente não fala tanto na medicina veterinária. Vocês estão me ouvindo, gente? O Juliano tinha dito que estava ouvindo, mas só para saber, porque eu tô com um fone e às vezes eu me perco. Fico na dúvida se vocês estão ouvindo ou não. Dá um aceno aí, dá um. Ah, tá. Karina falou que sim, joia. Maravilha. Perfeito, Karina. Obrigado, obrigado, Rê. Luana também deu ok. Maravilha. Tem o pessoal do grupo de endócrino. Ah, Juliano, perfeito. Ótimo. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Pessoal do grupo de endócrino aqui também prestigiando, da nossa comunidade de endócrino do WhatsApp, prestigiando, querendo ouvir e um pouco mais sobre explorar todo o know-how do nosso amigo Rodrigo Mencalha. Não se intimidem, Rodrigo é uma bomba de sabedoria, é um profissional ímpar, é um profissional que tem muito a contribuir, já vem contribuindo
sobremaneira na medicina veterinária, nessa área de anestesiologia. É um orgulho muito grande dele ser carioca. Desculpa aí, paulistas, caso vocês estejam por aqui. E hoje a gente vai explorar um pouquinho toda essa parte dele, tirar algumas dúvidas sobre o que acontece, né, quando a gente está anestesiando um paciente diabético. Luana, eu vou fazer o seguinte, me manda como é o nome? Direct com seu número, que eu te adiciono no grupo, tá? Me manda um direct com seu número que eu vou te adicionar no grupo de endócrino. Tá bombando, só te digo isso, viu? Tá super bombando. Juliano tá aí que não me deixa mentir, né, Juliano? Super bombando o nosso grupo. Muita troca de informação. Tá muito bom. Rodrigo, meu amigo, se você quiser te coloco no grupo, tá? Ah, tá. Fala, Xará! Fala, meu amigo! Que prazer imenso, cara! Quanto tempo, né? O endócrino com o nome Quanto o endócrino com o nome mais bonito do Brasil. eu acho isso daí, eu concordo com isso daí, cara. Também acho. E acho que é o anestesiologista com o nome mais bonito do Brasil também. E seu Só pra cabelo te também tá. dizer. Seu cabelo tá lindo, amigo. Gostou? Penteado Gostei, novo. pô, Penteado novo. Tu tá me copiando, hein, cara? Pô, é isso aí, cara. É isso aí. Os anos passados foram meio cruel com a gente, né? Totalmente cruel, cara. Rodrigo, quero te agradecer muito, muito mesmo. Eu fiquei muito honrado com seu aceite aqui. A minha história, para quem não sabe, com o Rodrigo, começa lá. A gente fez estágio na mesma clínica, inclusive. E, enfim, o Rodrigo descambou para a área da anestésio, eu fui para a área da endócrino. Mas em 2010 a gente se reencontra quando ele ainda tinha uma clínica e me chamou para coordenar essa clínica. Naquele momento ali para a gente, né, que tinha 5 anos de formado, esse convite foi muito impactante para mim e me deixou extremamente honrado, porque é difícil às vezes a gente ter reconhecimento, sobretudo quando você só tem 5 anos de formado. Então, nunca vou esquecer desse dia. E, enfim, um orgulho, um prazer enorme de você ter aceitado aí esse nosso convite, viu? Meu amigo, satisfação toda minha, né? A nossa história realmente é muito, muito antiga. Acho que começou lá para 2004, mais ou menos, né? 2005, lá na VetCare, que você tá até hoje lá, né? Então, pô, muito legal saber que você continua lá na VetCare, clínica que eu tenho um carinho assim enorme. A gente começou na anestesia lá na época, né? Ainda enquanto estagiário, um grupo muito forte. E o tema de hoje ele vem a calhar com toda essa trajetória, né? Porque as antigas donas, né, com um perfil muito grande de endocrinologia, então Sim. anestesiar os pacientes das Flávias era sempre um grande desafio, né? E na época o Edgar sempre me passou isso, aquela grande importância aí da gente, antes de mais nada, não atrapalhar, né? A função nossa aí era prover a hipnose, a analgesia, o relaxamento muscular e sem impactar aí no controle glicêmico, que era super bem feito por todas as profissionais da época, né? Enfim, então foi muito legal essa experiência e mais uma vez aí te agradecer também pela parceria da WestCare, que realmente foi brilhante, né? Você chegando para ajudar a gente naquele momento, coordenando a equipe, e você até hoje lá na WestCare também, vi um dia desse aí uma fotinho sua lá na Foi. clínica. Então, assim, são duas clínicas que eu tenho, apesar de não estar em nenhuma das duas hoje, duas clínicas que eu tenho muito carinho e que a gente realmente só deseja o melhor aí para todos. Bom, deixa eu só apresentar a vocês quem é esse fenômeno da anestesia, esse grande amigo Rodrigo Mencalha. Rodrigo Mencalha, ele é graduado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado
na área de farmacologia e doutorado na área de anestesia regional, também pela Rural. Pós-graduado em dor e cuidados paliativos pelo Instituto Albert Einstein, professor de anestesiologia da Universidade Federal do Acre. Por que foi para tão longe, né, gente? Não está tudo certo. E é autor do livro Abordagem Clínica e Tratamento da Dor Crônica em Cães e Gatos. Então, esse é só um pequeno resumo de com quem nós estamos conversando hoje. Meu amigo, eu já quero colocar o pé na porta dessa nossa live e te perguntar o seguinte: esse conceito, né, aproveitando que você fez essa pós-graduação em dor lá pelo Einstein, eu quero explorar um pouquinho disso, porque me parece, corrija-me se eu estiver enganado, mas me parece que quando a gente fala em dor, pelo menos a imagem, quer dizer, a sensação que eu tenho é que a gente somente fala da dor de uma forma mais generalista. E aí a gente percebe que existe essa parte conceitual de dor aguda e dor crônica. Mas me parece que isso é um conceito que fica muito dentro do métier, principalmente do pessoal da área de cirurgia, anestesia, porque quando a gente lida, né, com os clínicos, enfim, muitas das vezes até na própria internação, não há muito essa separação de dor aguda, esse conceito, né, de dor aguda e dor crônica. E a gente percebe o quanto isso é importante, sobretudo para a definição de alguns protocolos de analgesia. Aliás, só para dar uma ideia para vocês, uma sugestão, o Osava liberou há pouco tempo um guideline de dor que está incrível, está bem bacana. Então eu quero explorar de você, meu amigo, conceito. Afinal de contas, o que vem a ser dor aguda e dor crônica? Legal, Bruno. Nada mais é a gente pensar assim em dor aguda e crônica, a gente está pensando em temporalidade, né? Então, assim, antes mesmo da gente pensar em falar em dor aguda e dor crônica, a gente tem que conceituar a etiologia da dor, né? Então, a gente falar, por exemplo, de uma dor noceptiva, de uma dor neuropática, né? Então, dor noceptiva, por exemplo, é aquela dor que nos ajuda e ajuda os nossos pacientes a se proteger de um dano tecidual, né? Então, você tem a dor noceptiva, que ela pode ser somática ou ela pode ser visceral. Então, por exemplo, né, a dor noceptiva pode ser, vamos pensar aí, dor noceptiva somática, né? A gente pensar na osteoartrite. A gente pensar, por exemplo, numa injúria do bisturi durante uma cirurgia, né? Já que a gente vai falar de anestesia hoje. Então, toda vez lá que o cirurgião está fazendo uma incisão de pele, fazendo uma incisão muscular, enfim, envolvendo um tecido ósseo, uma cápsula articular, a gente está falando de dor nociceptiva somática. E a dor nociceptiva visceral já estaria relacionada às vísceras propriamente dito, né? Então, por exemplo, a dor da pancreatite, que a gente sabe que é horrorosa, a dor da piometra, que não se fala, caramba, ninguém fala que o paciente com piometra tem dor, mas a gente tem aquela grande distensão uterina, né? Então, as meninas, por exemplo, que sentem cólica menstrual, deve imaginar um pouquinho desse desconforto, uma hepatoma, esplenomegalia. Então, são dois conceitos diferentes, né? E a dor neuropática é aquela dor que estaria relacionada com uma lesão ou uma disfunção do sistema somatosensorial, né? Pensando no tecido nervoso periférico central. Bom, para a gente ir na sua pergunta, pensar assim, ok, mas e o que é agudo e o que é crônico? A dor aguda, ela está relacionada essencialmente com o aspecto fisiológico, né? Então, quando a gente fala no animal, né, em temporalidade, é diferente do ser humano, né? O ser humano, a gente diz que a dor aguda é aquela que dura por no máximo 3 meses, né? Acima de 3 meses seria a dor crônica. Isso não vale para o paciente veterinário, né? Até porque o paciente veterinário, vamos dizer assim, vive muito menos que o paciente humano, né? Então a gente costuma dizer que a dor aguda na veterinária, né, pensando em cão e gato principalmente, é aquela dor que vai até no máximo 2 a 3 semanas e não 2 a 3 meses, como a gente falaria para o ser humano. E a dor crônica é isso, né? A dor crônica, ela foi a dor aguda um dia, né? Uma dor que se cronificou. E uma coisa muito legal, Bruno, da gente comentar, é que muitas das vezes o paciente com dor crônica é aquele paciente que já teve a cura da lesão. Então, a lesão muitas das vezes nem existe mais, mas por uma alteração neuroplástica, né? Uma alteração no sistema somatosensorial,
nas vias de processamento, nas vias de condução, nas vias de modulação, esse paciente ele sente dor, por mais que a lesão não exista mais. Tá? Então é meramente conceitual, só que eu posso ter uma dor aguda nociceptiva ou neuropática, ou eu posso ter uma dor crônica nociceptiva ou neuropática. Tá? Então pensar, e o que muda, né? Pensando assim, dando mais um viés aqui, pensando em tratamento. A dor aguda ela tem um tratamento, né? Então, por exemplo, a dor aguda, principalmente nociceptiva, ela responde muito bem ao anti-inflamatório, ela responde muito bem ao opioide, ela responde muito bem ao tratamento conservador que a gente costuma fazer. A dor crônica, sobretudo se tiver um componente neuropático ou nociplástico, ela não responde bem. Então é por isso que muitas das vezes a gente vê os colegas ainda fazendo meloxicam, dipirona e tramadol para um paciente com dor crônica. Tá? E aí a dor crônica ela tem vários vieses diferentes, né? São outros neurotransmissores, são outros fenômenos, né? A via anatômica da dor crônica é totalmente diferente da via anatômica da dor aguda. Então é justo a gente pensar que se eu tenho uma anatomia diferente, se eu tenho neurotransmissores diferentes, o tratamento não pode ser o mesmo. Né? E aí a gente começa hoje na veterinária, já vê muitos colegas que já trabalham com gabapentina, com pregabalina, com amantadina, né? Então, o nosso arsenal terapêutico ele muda um pouquinho, né? Sobretudo pensando nesse componente neuropático que normalmente está envolvido com a dor crônica. Nossa Senhora, já começamos a aula. Já começamos quente, né? Já começamos quente. Perfeito, Mecalha, perfeito. Esse conceito para a gente é muito importante, porque o que a gente percebe, né, é que ele vai nortear exatamente a analgesia desse paciente. Então, se você tem uma dor que você classifica como crônica, você usa um tipo de analgesia, uma dor aguda, um outro tipo de analgesia. Não coloca tudo no mesmo balaio de gato, como você falou, de um Maxicam da vida, ou algo nesse sentido. Quando a gente tem, por exemplo, um componente neuropático envolvido, não adianta a prescrição de opioide, não funciona. Não adianta a prescrição de anti-inflamatório, né? A gente tá pensando agora em antidepressivo, em antiepiléticos, né? Em fármacos que vão modular o nosso sistema somatosensorial de uma forma diferente. Perfeito. E aí, meu amigo, a gente tem aquele paciente que vai ser submetido a um processo, um procedimento cirúrgico, qualquer, um diabético. E eu já queria começar te perguntando sobre que cuidados um anestesiologista ele deve levar em consideração, por exemplo, naquele início, na medicação pré-anestésica. O que se considera, o que se leva em consideração quando vocês escolhem um fármaco para promover essa medicação pré-anestésica desse animal? Beleza, Bruno. Eu costumo dizer, né, assim, o professor Villani até tinha entrado aí, não sei se ele está presente ainda, a anestesia mudou demais, Bruno. A anestesia que a gente fazia há 5 anos atrás não é a mesma que a gente faz hoje. Uhum. A anestesia que a gente, né, eu quando estava na West Care ainda, que a gente trabalhou junto, eu praticamente não uso mais nenhum fármaco que eu usava naquela época, né? As coisas mudaram demais, né? Então, assim, foi a chegada de fármacos com melhor perfil farmacocinético. Então, de 2015 para cá, né, primeiro com a humana e depois com a veterinária, a entrada da dexmedetomidina mudou muito a medicação pré-anestésica, a entrada do remifentanil mudou muito, né, a nossa manutenção. Então, assim, hoje, vamos pensar assim na sua pergunta aí, para a gente também não postergar muito o nosso comentário. Uhum. Eu acho que a escolha da medicação pré-anestésica, né? O que o diabético ele não pode, em hipótese nenhuma, ter durante a cirurgia que vai desregular totalmente todo o trabalho brilhante que o endócrino faz? Nocicepção. Né? Inclusive, a gente colocar aqui para os colegas que nocicepção não é dor, né? São duas coisas diferentes. Tá? O paciente, para sentir dor, ele tem que estar acordado. O paciente sob anestesia geral, mesmo que ele não tenha analgesia, ele não percebe dor, ele está inconsciente. Mas existe o que a gente chama de nocicepção, ou seja, o nociceptor ele despolariza, ele gera um potencial de ação. Eu tenho a propagação desse potencial de ação pelas fibras sensoriais. Então, assim, a dor ela existe sem o paciente sentir, né? Então, a gente chama isso de nocicepção.
Então, como paciente diabético, ele não pode experimentar, ele não pode ter o estímulo, ele não pode de maneira... Aliás, nenhum paciente deveria, né? Mas Sim. pensando especialmente no diabético, a gente sabe que uma nocicepção mal controlada é capaz de fazer uma descarga dos hormônios catabólicos na circulação, que vão cursar com hiperglicemia, né? Então, você imagina, Bron, hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de anestesiar, hoje uma coincidência, né? Hoje eu anestesiei uma diabética para uma Mastec unilateral com ASH. Então, assim, é um paciente diferenciado, né? Que não pode experimentar, em hipótese nenhuma, dor trans e pós-operatória. Então, começa na medicação pré-anestésica, tá? Então, esse cuidado nosso é escolher um fármaco tranquilizante ou sedativo associado a um fármaco analgésico, né? Aí entra aquela questão hoje, Bruno, uma das coisas que a gente já comentou aqui quando preparamos o roteiro, se existem fármacos que podem ser hiperglicemiantes, né? Que possam... pegar esse gancho agora, ótimo. Que possam aumentar a glicemia, né? Então, de fato, né, desde a época, né, que a gente usava muitos e muitos anos atrás a xilazina, a gente sabe que os agonistas alfa-2 adrenérgicos, eles estão associados ao aumento da glicemia. Mas o que a gente vem discutindo muito isso, né? Eu vou aproveitar fazer um merchan, a gente vai ter um congresso agora da anestesia online pelo Instituto Melo Vet, vai ter uma palestra específica sobre isso, né? Anestesia do gato diabético, por exemplo. Tá? E o que a gente tem visto hoje, né? Que, por exemplo, a dexmedetomidina, que é o que a gente usa muito hoje, 98% das MPAs que a gente faz tem dexmedetomidina, eu particularmente não vejo aumento da glicemia no animal, no diabético tipo 1. No diabético tipo 1, pessoal. No diabético tipo 2 a gente vê. Tá? No animal não diabético a gente vê também. Então, eventualmente, tá? Com as nossas doses de pré-medicação de dexmedetomidina, a gente tem hiperglicemia. A gente tem hiperglicemia também com a infusão contínua da Dex. Mas esse paciente que é diabético tipo 1, né, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija aí com conceitos, ele é um paciente insulino dependente. Justo, certíssimo, então, exato. É um paciente que já não produz adequadamente a insulina. Então, a gente não vê o impacto da Dex nesse paciente. Mas a gente vê duramente no diabético tipo 2. Perfeito. Que não, e aí eu já te pergunto. Pode falar, por favor. Não, termina. Não, que não é esse paciente que vai depender da insulina. Ele tem insulina, ele tem a insulina normal dele, né? Ele tem uma alteração, talvez no seu receptor, né? Talvez na ligação da insulina, enfim. E aí a gente fala de outras questões. Esse paciente diabético tipo 2, talvez a dexmedetomidina não seja realmente aquele fármaco mais indicado na medicação pré-anestésica. E aí eu já puxo um gancho, Mencalha, para, na verdade, duas perguntas. A primeira são das curiosidades. Primeiro, o que é mais complicado a título no transoperatório, enfim, na questão dos efeitos do anestésico nesse paciente diabético? O cão ou o gato diabético? O que te dá mais trabalho? E hiper ou hipoglicemia, o que é menos pior na anestesia? Eu prefiro o normoglicêmico, não dá para escolher essa terceira De preferência, opção, né? Cara, assim, ó, vamos lá. Eu acho que assim, o que a gente vê assim, de um impacto muito grande da anestesia do diabético é a hipotensão arterial. Não tem como, é muito prevalente, né? E o gato, ele já faz mais hipotensão do que o cão por natureza. Tá? Então, o gato, não sei, ele tem um ajuste fino da pressão arterial na anestesia pior do que o cão. Essa é a visão que eu tenho aí ao longo desses quase 20 anos de centro cirúrgico. Então, pensando nesse ponto, a gente tem esse paciente hipotenso, tá? Por vários motivos, né? Enfim, talvez não tenha, né? Ou eu estou desatualizado, talvez a gente não consiga bater esse martelar. Por que o animal diabético na anestesia ele é mais hipotenso, né? Exemplo, será que é pela hiponatremia que ele pode fazer? Pode ser. Será que é pela diurese osmótica que ele pode fazer? Pode ser. Ou será, né? Muito se falava disso antigamente, de uma neuropatia do sistema autonômica, né? Então, assim, a gente acredita um pouquinho em cada coisa, né? Então, de fato, o paciente diabético, Bruno,
é um paciente que ele frequentemente ele tem a gente tem mais dificuldade de controlar a pressão arterial dele. Mas pensando assim na sua pergunta, né, melhor hipoglicêmico ou hiperglicêmico, né? Eu particularmente prefiro um animal levemente hiperglicêmico do que ter um animal hipoglicêmico. Tá? Pensando sobretudo em metabolismo de drogas e de uma série de outras questões que podem estar envolvidos, né? Não sei se você, como endócrino, tem essa opinião. A gente não ensaiou a live, tá, pessoal? Então é uma live. É bom deixar claro isso. É uma live à Vera, né? Então cada um tem a sua opinião aí. E, obviamente, estamos aqui para aprender um com o outro e com todos aí. Queria até te ouvir isso em relação a isso. Como endócrino, o que você acha melhor? Com certeza levemente hiperglicêmico. Eu já vou engatar exato num outro conceito que a gente tem o seguinte: o que o Papa da endócrino, né, fala pra gente, o Feldman, no preparo desse paciente para anestesia, para cirurgia, ele diz o seguinte: olha, a cirurgia de preferência no horário da manhã, se esse paciente tiver no momento enfim, momentos anteriores que antecedam a cirurgia, se essa glicemia ela se encontrar entre 150 a 250, você faz um quarto da dose da insulina. Se essa glicemia ela estiver acima de 250, você faz de 1/3 a metade da dose de insulina. E aí a gente esbarra, quando a gente vê alguns estudos, aliás, na verdade, eu só achei um estudo comparando como foi, aliás, a situação anestesiológica de um paciente, os riscos, né, durante o processo, de pacientes que recebiam, na verdade, a dose inteira de insulina e de pacientes que recebiam 25% dessa dose. E o estudo, na verdade, o que ele percebeu foi que não houve tanta diferença, embora tendesse ter sido um pouco melhor para pacientes que recebiam 25% somente da dose da insulina e não a dose inteira. Eu já convivi também com colegas da cirurgia que orientavam no sentido de dar a dose inteira. Isso sempre me dava uns mini infartos quando eles optavam por fazer dose inteira de insulina. Eu sou totalmente alinhado com você. Acho que um mínimo de hiperglicemia deve haver para se ter uma melhor, para se trabalhar melhor. Legal, Bruno. Vamos pegar aí até o professor Feldman, né? Que realmente não há o que se discutir quando a gente fala do Feldman. Pessoal que não sabe aí, que está na live aí, que me segue, um dia eu já quis ser endócrino, antes de eu querer ser anestesista. Meu Deus do céu, não acredito, não sabia disso. Inclusive, minha primeira linha de pesquisa na anestesia foi Stress-Free Anesthesia, que é a anestesia livre de estresse. Justamente, que eu sempre achei encantador esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E pensando aí eu que gosto muito de dor, né, nesse trato espino-hipotalâmico, como que esse estímulo nociceptivo ele desregula a parte neuroendócrina, né, de um modo geral. Enfim, então pegando assim os nossos guidelines, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais, vamos dizer assim, mais cauteloso com uma série de questões. Eu me considero hoje um anestesista muito mais cauteloso do que eu fui há 10 anos atrás. Talvez mais medroso, inclusive, né? Não sei se a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais respeito às coisas, né? Com certeza. E, assim, hoje eu sou um cara muito pragmático pensando em guideline, né? E, assim, o guideline da anestesia, ele foi publicado agora em 2020, tá? Em abril de 2020. E eu vou dar uma palhinha aqui do que o nosso guideline hoje recomenda para a anestesia do paciente diabético, né? Temos uns pequenos ajustes em cães e gatos, né? Então, o primeiro ponto é realmente essa questão aí, continua, né? Anestesia na primeira hora do dia. Então, tem que ser a primeira anestesia do dia, justamente para a gente ter tempo de ter esse paciente conosco na internação, né? Então, poder monitorar ele, pelo menos a médio prazo. O jejum, pessoal, não se faz mais jejum hídrico, tá? Importante isso aí. Tá? Então, o jejum hídrico do paciente diabético ele foi abortado, e não foi abortado nesse guideline, ele já foi abortado anteriormente. O jejum, pessoal, no máximo, um jejum de 2 a 4 horas. Tá? Então, o jejum ele é bem pequenininho.
Então, 4 horas é um jejum assim, bem confortável. E agora, logicamente, que não é para levar o animal para comer uma feijoada, né? Não é para um rodízio, é aquela meia dose, né? Vamos dizer assim, meia quantidade que ele tomaria aí. Então, mudou demais, né? A gente veio de uma época, Bruno, que a gente fazia jejum de 12 horas, né? Sim. Lógico, o diabético a gente fazia menos, né? Sempre fizemos menos, mas a gente nunca fez tão pouco jejum. 2 a 4 horas é o que foi recomendado aí no nosso guideline. E o guideline recomenda que seja feita logo após essa refeição, 2 a 4 horas antes da anestesia, metade da dose da insulina. Então, Maravilha. o animal comeu, né? Vamos supor, 4 horas antes, acabou de comer, metade da dose da insulina é a recomendação. E um monitoramento constante da glicemia, né? Um monitoramento constante aí durante o procedimento. Agora, o que vai garantir essa normoglicemia, né? Que é o caso do paciente que vem muito bem triado por um bom endocrinologista, né? Logicamente, se ele não tem um endócrino, às vezes a gente recebe aquele animal que é um samba, Claro. né? Mas, de um modo geral, ele vem bem estabilizadinho. Então, reforçar analgesia e analgesia é o que esse paciente precisa. Perfeito. Perfeito, meu amigo. E esse teu acompanhamento glicêmico, você estabelece algum padrão? É de hora em hora? Como é que Beleza. geralmente você faz? E aí vamos de novo no guideline. O guideline fala em 30 minutos. O nosso guideline da anestesia preconiza que seja feita a cada 30 minutos essa aferição, tanto no cão quanto no gato. É chato, mas é o recomendado. Maravilha. Só para título de informação, para o pessoal aqui, in vitro pelo menos, há um consenso de que uma glicemia, né, acima dos 215, 216 poderia levar aí a algumas lesões endoteliais importantes, promovendo inflamação, e o paciente diabético ele já é um paciente inflamado, né? Então, acho muito oportuno você estar falando desse controle tão fechado a cada 30 minutos para justamente não deixar esse paciente evoluir para uma hiperglicemia intensa. E aí tem mais coisas, né? O nosso guideline ainda fala assim, e se a gente não conseguiu controlar? Né? Então, vamos supor, perdemos a mão, erramos na analgesia, nosso bloqueio não funcionou, nossa analgesia sistêmica foi ruim, e aí tive um pico glicêmico, né? Então, assim, de acordo com os guidelines, até 145 de glicose, de glicemia, a gente não faz nada, né? A gente segura até aí, 145. De 145 a 250, 270, metade da dose da insulina é o recomendado. E se passar de 270 a 280, aí a gente faz a dose completa, tá? Difícil isso acontecer hoje em dia, né? A gente realmente... A anestesia evoluiu demais, graças a Deus, e assim... eu ouso dizer que 95 a 98% das nossas anestesias não há nocicepção nenhuma, tá? Hoje, realmente, as técnicas estão muito evoluídas e é improvável que um bom anestesista deixe a glicemia desse animal subir durante um procedimento. Maravilha. Menka, o Juliano está fazendo uma pergunta que eu achei bem interessante. Quando a alimentação, né, quando, enfim, vai fazer... Você falou, há uma mudança, né, nessa questão de jejum. A alimentação, no caso, ela é feita a porção total para esse animal? Não, é metade da porção. Metade da porção de 2 a 4 horas antes. Meu amigo Fábio Gondim, um dos maiores anestesistas desse estado. Maravilhoso. Monstruoso. Pegando um gancho aí, eu achei interessante você ter abordado um pouco sobre a neuropatia autonômica, porque o que a gente percebe é que 50% dos pacientes diabéticos humanos, o que os estudos revelam é que eles, né, têm essa propensão a apresentar a neuropatia autonômica. E aí isso acaba sendo um problema durante a anestesia, justamente por conta dos quadros de hipotensão. Mas parece-me que isso não é algo, em tese, muito observado nos pacientes diabéticos, ou pelo menos a gente não tem isso muito documentado. Tem um estudo que fala, que sugere
neuropatia autonômica em pacientes que foram submetidos a farmacoemulsificação e, enfim, sugere que esse paciente ele tenha tido, de fato, passado, né, tenha sofrido por essa neuropatia autonômica, justamente porque teve essa diminuição de frequência cardíaca e teve diminuição também de norepinefrina. E aí eu queria te perguntar, você vê muito essas dificuldades, aliás, de resposta na hipotensão desses pacientes de maneira que possa sugerir uma neuropatia autonômica? Eu vejo sim, Bruno. Eu vejo bastante até. Por exemplo, é um paciente que não responde bem aos agonistas alfa-1 adrenérgicos. Tá? Não responde bem. Tá? Não é que ele não responda, mas se você, por exemplo, eventualmente, num paciente mais descompensado, você coloca na infusão de norepinefrina. É um paciente que não responde tão bem quanto o paciente rígido, né? Então, não sei, talvez um down regulation de receptores alfa-1 adrenérgicos, pode ser, né? Então, a gente acredita, assim, que essa neuropatia autonômica, que é uma realidade, né? Querendo a gente ou não, o modelo, já que o humano usa muito animal como modelo, a gente também usa o humano como modelo, Sim. né? Porque eles têm muito, muito mais pesquisa. A gente acredita que esteja associada a uma menor liberação de norepinefrina, do seu terminal do neurônio noradrenérgico, mas também a gente acredita sim numa down regulation desses receptores. Tá? Então, alguém tinha perguntado aí, muitas das vezes esse paciente ele é candidato a um inotrópico positivo para aumentar a pressão arterial, né? Muitas das vezes até mesmo a dobutamina pode ser que seja um fármaco aí requerido no lugar, por exemplo, de uma norepinefrina, tá? Mas é uma realidade realmente muito grande. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, pessoal? Que o paciente diabético não dá para a gente fazer uma prova de carga de fluido como a gente faz num paciente rígido, né? Porque é um paciente que tem alterações no potássio, tem alterações no sódio, tem alterações no bicarbonato. Então, não é simplesmente a gente jogar soro para dentro somente, né? A gente tem que ter um acompanhamento um pouquinho mais preciso. É bem interessante, porque assim, a impressão que eu tenho é que, na verdade, alguns pacientes meus foram cometidos por isso e a gente não se dá conta, né? Quer dizer, não chama muito a atenção, porque a gente não vê isso muito descrito em veterinária. E aí, depois que li essas questões em humanos, eu comecei a pensar sobre os meus pacientes veterinários que apresentaram durante alguns processos, durante a internação, principalmente alguns processos de alterações que em princípio teriam a ver com essa neuropatia autonômica, já que é um tipo de distúrbio em que a gente tem alteração do sistema cardiovascular, gastrointestinal e geniturinário. E aí eu não sei se de repente eu cheguei a ter algum quadro como esse ou não. Mas acho que é algo que é para a gente começar a ficar bem ligado, né? Para quem trabalha aí com endócrino, se tem aquele caso de pacientes que não estejam tendo problemas com micção, ou estejam tendo problemas com trânsito intestinal, a gente de repente tem a noção de que isso possa estar acontecendo. E aí você falou uma coisa sobre fluido, prova de carga e tudo mais. Existe algum fluido no perioperatório que você preconize utilizar, que você acha melhor pro diabético nessa situação? Pô, Bruno, Da anestesia em si. No Brasil não tem o fluido mais adequado, né? Vamos ser bem sinceros. Professora Terezinha, Edir, grande abraço para vocês. No Brasil a gente não tem o fluido mais adequado, né? Mas dentre os fluidos que nós temos disponíveis aqui, a gente dá preferência ao ringue lactato de sódio. Sobretudo porque, se a gente pensar aí no cloreto a 0,9%, é um fluido acidificante, é um fluido que eventualmente faz hipercloremia, né? E tudo isso que o paciente diabético ele não precisa, né? Então, pensando que durante uma anestesia do paciente diabético, a gente tem, comparando, por exemplo, com um animal não diabético, né? Um paciente rígido, a gente tem uma maior prevalência de acidemia.
Então, a gente realmente tem que preterir, né, deixar de lado aí o cloreto de sódio a 0,9% e dar preferência aí ao nosso ringue lactato. Se a gente tivesse lá fora, na América do Norte, Europa, por exemplo, teríamos fluidos mais adequados, né, como os plasma lights da vida aí, que são fluidos mais balanceados. Mas, infelizmente, a gente aqui vai no ringue com lactato. Perfeito. Qual que é a importância, Meca, já falando quanto a essa questão, né? Porque os anestésicos, aí corrija-me se eu estiver errado, não sei se de forma geral, ou pelo menos boa parte deles, podem promover um quadro de acidemia nesse paciente. E aí, tendo em vista que em São Paulo eles não sofrem tanto disso, né? Porque o pessoal de São Paulo, nesse ponto, eles são bem mais avançados. Mas aqui no Rio, a gente tem os grandes centros veterinários ainda carentes de uma hemogasometria. Qual que é a importância para vocês, dentro da anestesia, de acompanhar esse equilíbrio ácido-base do paciente? Olha, Bruno, seria um sonho, né? A gente ter um gasômetro aí que seja um gasômetro portátil aí à beira-leito no centro cirúrgico, né? Então, acredito que não seja a realidade aí de, sei lá, mais de 98% dos colegas anestesistas do Brasil, né? De um modo geral. Lógico que São Paulo, como você falou, está mais evoluído, mas é um exame ainda que, pelo menos aqui no Rio, né, ele não entrou ainda numa realidade absoluta na cirurgia, né? Então, existem hospitais que têm, existem clínicas que têm, mas enfim, né, a gente vamos pensar num cenário ruim, né? A gente está falando aí de acidemia, que já justificaria para a gente, né? A gente ter um monitoramento igual a gente faz da glicemia, né? A gente tem um monitoramento do pH sanguíneo. É um paciente que frequentemente tem hipercalemia, né? É um paciente que frequentemente faz hipercalemia. E aí a gente já está falando de condições que podem alterar, por exemplo, o ritmo cardíaco e, consequentemente, aí a gente ter problemas sérios, né, de conduta aí por conta disso. A professora Terezinha também falou que lá em São Paulo poucos podem fazer, né? Então, o que a gente vê até mesmo em São Paulo, né? A professora Terezinha pode corroborar isso comigo, se vê muito mais na UTI do que no centro cirúrgico, tá? E não é a realidade da maioria, né? Então, vamos pensar, paciente com hipercalemia é um paciente hiponatrêmico, é um paciente que tem o base excess, né? O excesso de base mais baixo, é um paciente que tem o bicarbonato mais baixo, então óbvio que o ajuste fino da nossa anestesia seria realmente a gente trabalhar com a gasometria, né? Agora, não temos a gasometria, né? Pessoal, não é minha realidade também, tá? Eu tive muito acesso à gasometria, Bruno, naquela época que a UTI da VetCare começou lá na época do Renato. Renato Saliba. Depois um pouquinho no HVB, mas hoje não está longe de ser minha realidade, né? Na universidade, então, nem se fala, nem se conhece a gasometria dentro da minha universidade, né? E, enfim, então, seria ótimo, Bruno, seria ótimo para a gente fazer esse ajuste. Mas não é o cenário, né? Não é a nossa realidade. Cenário. Por isso que eu falo, mas o paciente diabético, é a gente prevenir todas essas alterações que podem acontecer aí, principalmente por conta de nossa acepção. Uma coisa, Rodrigo, que a gente fica muito tenso, principalmente para quem trabalha com endócrino, aliás, principalmente para o paciente diabético, sobretudo para ele, é a gente manter rigidez do rim, porque a gente sabe que é o órgão que geralmente está sempre mais sofrido no paciente diabético, um deles. E aí a gente sabe também que existem alguns protocolos de aplicação, enfim, durante a anestesia, de anti-inflamatório não esteroidal. E a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade mais para você. Dado que a gente sofre de mini infartos também, quando eles são aplicados e o paciente já tem uma lesão renal, você trabalha com sabendo, em sendo um diabético, sabendo que tem, enfim, um início, um prejuízo propriamente dito de lesão renal, como fica essa questão? Você geralmente faz? Isso te preocupa ou não? Deve ser levado em consideração ou não? Com certeza, Bruno. É um ponto, assim, é um ponto crítico, né? É um ponto crítico.
Porque, por exemplo, se a gente vamos pensar e vamos falar dos modernos anti-inflamatórios não esteroides, né? Vamos pensar aí nos coxibes da vida. Aham. Os coxibes, ao que tudo indica, né, e bem ao contrário do que muitas pessoas acreditam, eles parecem que não são tão melhores assim do que os não seletivos em relação ao rim. Né? Aham. Em relação ao estômago, sim. Né? Em relação à mucosa gástrica, os coxibes eles dão um banho, né, nos não seletivos. Ou pensar assim num intermediário que seria um preferencial, como é o meloxicam, como é o carprofeno, né? Certo. Mas a gente não tem, tá, grandes melhorias assim pensando num coxib, porque tem muita gente, não, tranquilo, vou fazer um Robena coxib que chegou na veterinária recente, né? Vamos fazer aí sei lá, um Simicoxib, um Mava, enfim, qualquer um desses coxibes. Não há, tá, evidências clínicas que a função renal vá melhor com os coxibes em relação, por exemplo, aos preferenciais ou aos não seletivos. Tá? Então, sim, é uma preocupação enorme. E aquilo que a gente costuma dizer, eu como também trabalho com dor, né, além de anestesia, eu faço ambulatório de dor. Tem paciente meu que toma anti-inflamatório há mais de anos, sem parar, ininterruptos, só que a gente trabalha com doses de brincadeira, né? São doses de mentira. Entendi. São doses 10 vezes a dose clínica de um anti-inflamatório, né? Então, por exemplo, o meloxicam, a gente tem conseguido titular a dose desse paciente crônico com 0,01 a 0,03 miligramas por quilo. Então, e o paciente pode ser beneficiado também. Agora, o que a gente tem que colocar na ponta do lápis esse anti-inflamatório ele é importante? Ele é importante por conta do procedimento cirúrgico que está sendo feito, tá? Então, inevitavelmente, pessoal, tudo aquilo que a gente lesa e a cirurgia para consertar, ela causa lesão, ela causa outras Uhum. lesões, eu tenho um processo inflamatório, inevitavelmente, né? Faz parte do processo de cicatrização tecidual. Então, o que a gente precisa fazer é titular uma dose menor, uma dose mínima, para esse paciente ser beneficiado. Tá? Então, trabalhar com doses mais baixas do que as doses consagradas aí que a gente trabalha. E associar fármacos que possam contribuir, como é o caso da dipirona, né? Como é o caso, por exemplo, dos gabapentinoides, que a gente cada vez mais tem utilizado, da amantadina. Então, hoje a gente tem um arsenal muito mais completo, Brum, que na época que a gente começou aí há 15, 20 anos atrás. Então, sim, é uma preocupação real, tá? Uhum. E você deve pegar muito paciente diabético desidratado, tá? Então, Muita. Todos. esse desidratado, então, é caótico a gente fazer um anti-inflamatório, Imagino. né? É caótico. Então, primeira coisa, corrigir a volemia desse paciente. Lembrando que os anti-inflamatórios, eles por inibirem prostaglandinas, eles vão também acabar atrapalhando aquele fluxo sanguíneo renal que é modulado por prostaglandinas constitutivas. Aí a gente vai inibir aquilo, acabou. É aquela perfusão renal que vai para o beleléu. Exatamente. E outro problema que a gente tem, Micália, os pacientes endocrinopatas de forma geral, são as hiperlipidemias. Elas estão muito presentes na nossa vida, na vida, aliás, dos pacientes endocrinopatas. E aí a gente percebe uma certa negligência quando vai se fazer, né, um risco, um pré-operatório da vida. Não é sempre que a gente percebe nos exames, sobretudo dosagem de colesterol e triglicerídeos. Qual que é o impacto para vocês? Qual que Legal. é, sobretudo, o impacto para o animal quando a gente não tem noção de um perfil lipidêmico desse paciente? É. Eu vou dar aqui uma. Talvez você e vocês possam até estar esperando um outro comentário meu nesse momento, mas uma coisa assim que para mim, para eu que trabalho com dor assim é tão importante, sabe? É a gente pensar assim, ó, o paciente dislipidêmico, né, que normalmente é o paciente que tem um nível de obesidade, né, seja uma Uhum. obesidade leve, moderada ou intensa, é um paciente inflamado sistemicamente. Primeiro ponto que a gente precisa falar aqui é de síndrome metabólica. Não tem como a gente fugir, não tem como a gente fugir. A síndrome metabólica, vídeo Covid-19, quanta gente com síndrome metabólica está morrendo por conta disso, né? Então, é um paciente inflamado sistemicamente. Sim, não é bullying. O gordinho é inflamado sistemicamente. E esse é o paciente, Bruno, que tem a maior propensão de ter dor.
Uhum. Tá? Inclusive dor pós-operatória e a manifestação de dor crônica pós-operatória. Então, a gente costuma dizer que o dislipidêmico ele tem um prime inflamatório, né? Ele é um fator de risco para o desenvolvimento de dor crônica. Tá? Então, assim, eu Uhum. vejo. O primeiro aspecto que eu penso é que, ainda mais pensando no diabético, o controle de Uhum. dor desse paciente dislipidêmico ele deve ser mais importante ainda do que o paciente que não tenha uma dislipidemia. Isso sem contar se a gente pensar agora em função cardiovascular, né? Aí a gente começa a abrir um outro leque, né? Pensando em doença arteriosclerótica, pensando em perfusão tecidual. Mas eu acho que assim, a minha maior preocupação da dislipidemia no paciente que eu vou anestesiar, seja diabético ou não, é saber que isso é um fator de risco para a dor crônica pós-operatória. Maravilha. E aí, só pegando esse gancho, avisar o pessoal que assim, a síndrome metabólica ela é uma realidade mais do que comprovada num gato. A gente tem algumas ressalvas no cão, isso ainda não está comprovado, mas o que a gente tem com certeza são as alterações metabólicas relacionadas à obesidade. Então, todas essas questões envolvendo inflamação, né, só enfatizando essa questão que você cita dos pacientes mais obesos, nossos gordinhos, exatamente isso, são pacientes inflamados mesmo, né? Então a gente precisa ter um cuidado maior, sobretudo aí para anestesia. Bom, estamos quase terminando e antes do Instagram nos cortar por Nos inteiro, expulsar. nos expulsar, meu caro, eu queria que você, de forma geral, né, resumida, dissesse quais são as principais preocupações que o anestesista ele precisa levar em consideração ao conhecer, né, quando ele é apresentado a esse paciente diabético. Ou seja, o que ele precisa ter em mente, né, o que ele precisa ficar sabendo sobre esse paciente para ter menos riscos durante o procedimento anestesiológico. Bom, muito legal, Bruno. Eu acho que é mandatório, né, quando o anestesista está conhecendo o paciente, o endocrinopata, né, de um modo geral, mas especialmente o diabético, ele deveria ser apresentado também ao seu endócrino, né? Primeiro ponto, eu acho que o anestesista e o endócrino eles precisam conversar, né? Nossa, perfeito. É o planejamento, né? É assim, Brum, vamos traçar o planejamento da Luluzinha para a gente poder fazer o melhor por ela. E a primeira lei máxima da anestesia, não atrapalhar o paciente. Né? O paciente ele não pode, Bruno, sair da cirurgia pior que ele entrou. Né? Então, exemplo, né? Vamos fazer uma cirurgia ortopédica do seu paciente diabético. Né? Fez uma fratura e a gente vai consertar a fratura. Ok, é a nossa missão consertar a fratura? Sim, é a nossa missão. Né? E eu costumo dizer isso talvez agora, porque eu seja mais velho, né? Já são quase aí 20 anos de centro cirúrgico. Nós trabalhamos, né? O anestesista trabalha no centro cirúrgico para o cirurgião, né? Ponto número 1. Então, eu preciso fornecer ao cirurgião um bom relaxamento muscular para ele trabalhar. Eu não posso deixar o animal se mexer. E eu trabalho para o animal, né? O animal não quer sentir dor, o animal precisa de uma hipnose ou de uma sedação. E não adianta a gente consertar a fratura dele. Ah, consertei a fratura dele. Se eu vou te mandar um paciente agora em cetoacidose diabética, né? Não adiantou nada, não valeu, não valeu, não valeu. Se eu não fizer um controle perfeito desse paciente, do que adiantou? Então, o nosso serviço é que a gente possa não atrapalhar mais ainda a saúde do animal. A gente está ali, no mínimo 0 a 0, no mínimo, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse tete-a-tete com o endócrino, né? Ou seja no telefone, seja no WhatsApp, pessoalmente melhor ainda, para a gente traçar uma meta. Uhum. Por quê? Eu tenho certeza que existem graus de diabetes diferentes, né? Tem paciente que, caramba, qualquer descompensação ele vai para UTI. Né? Então eu preciso saber, Bruno, até quanto muito mais do que até com guideline, até quanto essa glicemia pode ir. Será que eu posso manter a minha conduta nesse paciente até 140, como é o que eu gosto de fazer? Será que até 140 é legal? Você, de repente, pô, Rodrigo, esse paciente aí talvez não. Esse paciente talvez a gente tenha que dar um tapinha para baixo nessa glicemia. Então, esse contato é fundamental. E a gente conhecer
qual é o impacto da anestesia sobre a homeostase e o impacto da diabetes sobre a homeostase. Então, caramba, mais uma vez, é o controle mais rigoroso de pressão arterial. Esse paciente não vai responder bem ao vasopressor. Esse paciente não pode ser hemodiluído de uma maneira intempestiva, como a gente faz com o paciente rígido. A gente tem que saber qual é o fluido. Então, o fluido é medido, pesado e contado. Uma tarja que tem até qual fluido que eu vou dar, aí qual velocidade, qual é o volume que eu posso fazer. Então, tudo isso é importante. E talvez o mais importante de tudo é o controle rigoroso da nocepção. E aí não importa se é uma craniotomia, se é uma mastec radical, se é uma cirurgia ortopédica de grande porte, se o anestesista não está apto a controlar aquela nocepção, ele não deveria entrar nesse procedimento, né? Hoje a gente consegue controlar, garanto para você, Bruno, 100% a nocepção. Hoje a gente tem técnicas de anestesia regional guiado por ultrassom. Hoje a gente tem infusões com bombas precisas que a gente não tinha há 15 anos atrás, né? Eu acho que tudo isso, né? E pensar como um todo, né? Qual é o pré-operatório desse animal, pensar na questão do jejum hídrico que não existe, pensar no jejum alimentar de 2 a 4 horas, saber manejar essa insulina, saber utilizar a insulina transoperatória se necessário. E muitas das vezes, quantas vezes, né? Pô, faz a insulina, faz metade da dose, aí a glicemia despenca. E aí? Vai fazer o quê? Vai fazer uma destrose? Vai fazer qual fluido glicosado que você vai fazer? Então, caramba, a partir do momento que você usou uma insulina no trans, a tua glicemia estava lá, sei lá, 200 e fumaça. Ela pode cair para 50. E aí? Aí que acabou tudo, porque era melhor uma leve hiperglicemia que a gente conversou no início. Então, a gente vai ter que saber, e agora? Como aumentar essa glicemia? Então, caramba, é muito difícil anestesiar um paciente diabético. Tá? Eu, particularmente, acho muito difícil, mas é isso aí, cara. É o plano de metas que a gente tem que ter com o endócrino, com toda a equipe cirúrgica, enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí, Bruno. Meu amigo, eu não tenho nem palavras pela aula aqui. Se compartilhar com a gente esse teu conhecimento que é enorme, imenso. Te agradeço muito. Quero dizer para o pessoal que a live ela vai ficar salva. Quer dizer, bom, eu espero conseguir salvar essa porcaria, que isso às vezes me dá alguns golpes, mas a live, a princípio, ela vai ficar salva. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Travado. Tá me ouvindo? Peraí. Eu tô ouvindo. Peraí. Tá vendo? É isso que acontece. Eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Agora foi. Agora tô ouvindo. Foi o Wi-Fi. Eu coloquei no 4G agora e agora foi. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente. Vai ficar gravado, vai ficar no IGTV. Mencalha, meu amigo, assim, enfim, eu não tenho palavras. Você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, o quanto eu tenho você como referência dentro da anestesiologia veterinária. Travou de novo. A gente baixa... Agora foi. A admiração é recíproca, né? Você sabe disso, né? Não canso de dizer, você é um dos maiores veterinários que eu conheço, um dos maiores endócrinos do Brasil. Obrigado. É um prazer enorme ter trabalhado contigo, ter crescido contigo. Quem sabe um dia a gente trabalha junto de novo ainda. Tô pelo Rio, aguardo um convite para a gente tomar um café aí, para a gente poder se encontrar aí. Um abração, cara. Convidadíssimo, um abração. Coração valeu. Aí pra todo... Valeu. Alguém bate uma foto aí, pô. Aí, cadê a foto aí, pô? Cadê a foto? Valeu, meu amigo. Valeu, amigo. Abraço.